A gente chama os 3 morrinhos, né, os 3 irmãos lá, de Montanha Mágica. É a capital do voo livre. Nos idos em 1978, quando eu fui convidado pelo nosso saudoso Celso Tadeu da Silva, ele ficou deslumbrado com a reportagem que ele viu pela televisão do pessoal voando no Rio de Janeiro. Ele deslocou até o Rio, ficou deslumbrado, fez um convite para o pessoal do voo na época, para conhecer Terra Rica, e foi uma experiência incrível pelo convite que ele fez, não só para mim, mas outros amigos dele, para a gente fundar uma associação aqui em Terra Rica de voo livre. E ele veio com todo aquele gás, com a empolgação de querer voar, ficou no Rio de Janeiro 30 dias, aprendeu a voar lá, e foi uma odisseia para nós aqui. Iniciei no voo livre junto com meu amigo Celso, e a gente trilhou aí por um bom tempo, um bom prazo de dificuldade para voar, mas logo a gente acertou. Eu comecei no voo livre por intermédio do senhor Celso Tadeu, era um altruísta que tinha aqui, até ele já faleceu, mas ele foi no Rio de Janeiro, treinou lá uns dias lá para voar com asa delta e incentivou o povo para que viesse aqui fazer uma apresentação. Então eles estiveram aqui, ficaram aqui uns 2 ou 3 dias, fizeram um voo no morro. Eu vi os caras voando, eu achava que a asa delta saía do morro, já ia pelo chão, como um paraquedas, né? Vai direto para baixo. Aí não, eu vi os caras voando em cima do morro, ficava naquelas alturas lá, tranquilo. Falei, não, eu vou fazer isso aí também, eu vou aprender. Aí eu fui trabalhar no Rio de Janeiro, à época, porque a gente fez um projeto aqui dessa estrada da PR-557 e eu fiquei amigo de um engenheiro civil, o cara que era responsável pela estrada. Terminamos o projeto e ele me chamou para ir para o Rio de Janeiro, para trabalhar lá. Aí eu fiquei lá, da primeira viagem que eu fiz de volta para Terra Rica, o Celso me falou do voo livre do Rio de Janeiro. Fomos para o Rio de Janeiro e ele apresentou para o pessoal lá do voo livre e eu levei ele na Pedra da Gávea e de lá começou tudo. E o Celso era o protagonista, ele era o cara que fazia tudo e incentivava, empurrava o pessoal. Bem, compramos essa asa, eu e ele de sócio, metade minha, metade dele. Aí trouxemos a asa para Terra Rica de ônibus, a dificuldade danada, um negócio difícil de carregar e tal, mas conseguimos chegar aqui. Aí começou as aulas de voo livre em Terra Rica. Eu, Deolindo, Saravá. Nós chegamos aí e no Rio de Janeiro foi eu, o Celso Tadeu e o Levi Canguçu. Fomos lá participar de uma reunião de voo livre para que a gente aprendesse como é que funcionava certinho para fazer a coisa certa, né? E eu fui eleito um dos membros do Superior Tribunal da Associação Brasileira de Voo Livre. Participei 1 ano e meio mais ou menos, depois houve uma outra reunião, então foi trocado, eu saí. Então vem a carta do Rio de Janeiro para cá solicitando ideias, citando o que aconteceu, né? Como foi que aconteceu, sem falar sobre se o piloto é responsável, se houve um mau tempo, o que aconteceu. Então a gente tinha que opinar por aquilo. O Betinho também, um piloto que surgiu na década de 1980, vindo da Califórnia. Ele trabalhava numa fábrica de asa delta. Chegando em Terra Rica, conheceu o Celcinho, passando algumas informações que ele também já sabia, e ele alugou uma chácara na cidade. Dessa chácara, para ele chegar no morro, ele pegava carona com carroças que carregava leite, que levava o equipamento todo até o pé do morro, e ali ele levava de 2 a 3 dias para subir com esse equipamento nas costas, porque naquela época não existia a estrada do acesso até o topo do morro, que eram trilhas. Então eles levavam mais tempo para levar o equipamento e a asa delta nas costas e deixar lá em cima até surgir depois as condições para estarem voando. Eu ia pela amizade que eu tinha com o Celso. Eu acabei me envolvendo. E naquela loucura aí, ele falou, eu vou fazer um campeonato aqui em Terra Rica de voo livre. Mas como vai fazer um campeonato de voo livre em Terra Rica? Pô, só tem você que voa. Você acredita que com 30 ou 40 dias já tinha gente voando aqui em Terra Rica? Pouco tempo depois, fizemos convite para os pilotos do Paraná que participavam do Campeonato Brasileiro já na época. E foi uma alegria tremenda para nós, porque o Celso foi atendido prontamente para realizar esse campeonato em Terra Rica, o primeiro campeonato do Paraná de voo livre. Foi uma beleza, né?
tivemos pilotos experientes, trouxeram para nós muitas coisas boas do voo livre. E logo em seguida, nesse voo livre aí, o Celso convidou o presidente, o seu Vilarinho, que era da Associação Brasileira de Voo Livre, para vir em Terra Rica. E em seguida ele fez os convites dos pilotos do Rio de Janeiro. E tivemos uma grata surpresa e uma alegria tremenda de receber aqui o melhor piloto do Brasil na época, que era o Curumim, que veio voar aqui em Terra Rica, que fizeram um voo de demonstração, uma coisa incrível. Aí a coisa pegou de vez mesmo em Terra Rica. O desafio era muito grande, a gente não tinha equipamento e a asa era só um cinto. Era um cinto que a gente conseguiu comprar ele meio de segunda mão e todo mundo com medo. Para subir o morro era muito difícil porque o carro tinha que ser traçado, aí essa parte o Celso custeava. Ele comprou equipamento, comprou carro para ir subir o morro, era uma Rural Willys traçada, então era muito complicado e ele gastava muito dinheiro com isso. Tem que tirar o chapéu para ele, que se o voo livre hoje existe em Terra Rica graças ao Celso. Aí logo em seguida já fizemos um campeonato paranaense aberto e para nossa grata satisfação vieram pilotos da Venezuela, da Argentina, do Paraguai e vários pilotos do Brasil todos, né? Então o voo livre em Terra Rica foi um marco histórico, sabe? No segundo campeonato que nós fizemos aqui em Terra Rica, hoje a BVL disse que nós somos detentores do recorde mundial de público em assistência num campeonato de voo livre. Isso para nós aí foi uma alegria tremenda, porque nós tivemos uma repercussão nacional através de jornais, de televisão, rádio, tudo que vieram fazer cobertura nesse evento, né? Para nós foi uma maravilha e o Celso ficou maravilhado com o resultado desse campeonato. É interessante, o primeiro voo que a gente faz é uma surpresa muito grande, porque não sabe o que vai acontecer, não sabe a sensação que vai ter. Então a gente fica ali pensando, vou, não vou, mas Deus vai abençoar. E vamos em fé, e sai correndo no fim e faz um voo. Mas a gente não consegue ir para cima, só vai para baixo, que não é para fazer altos voos, né? Só é para primeiro voo. Saiu do morro, desceu, foi até no pouso, pousou normal, fez um grande voo. E aí eu fiz também o meu primeiro voo. Foi um desastre, né? Porque eu nunca tinha decolado do morro, estava fazendo um voozinho legal lá no treinamento, aí o Celso disse, não, você já pode voar lá do morro. Meu Deus do céu, aí aquela adrenalina, a dorzinha na barriga e tal, mas decolei. E fiz um voo também kamikaze, né? Foi meio loucura. E pousei lá no meio do Mamanal, tipo voo de 1 minuto. Decolei do morro e desci igual o foguete para baixo, mas fiz o primeiro voo. Mas falei para eles, eu quero voltar para fazer o segundo. Ele falou, não, hoje você não vai voar mais, esquece. O Celso conseguiu formar uma equipe fantástica para que se desenvolvesse essa parte do voo livre em terra. Seria até difícil citar os nomes das pessoas que nos ajudaram, mas sempre serão lembrados por esse feito histórico, né? Eu tenho 64 anos e desde criança eu tive o sonho de voar. Aí conhecemos o pessoal de Curitiba, um dos pilotos frequentou o nosso caldicano lá, o Ricardo de Curitiba. Aí ele trouxe uma asa para mim na época, daí nós começamos a caminhada. Aí tinha o senhor de Olindo na época, que era um piloto das antigas, ele estava já parado, né? Mas daí ele começou a me dar uma força, aí comecei a praticar, né? A treinar. Aí foi um tempo bem longo, porque o meu tempo também era pouco, mas o senhor Diolino sempre esteve comigo e a gente foi caminhando até eu conseguir decolar do morro e comecei a ir praticar o voo livre. Fizemos aí um campeonato, sendo que, como eu já disse, nós não sabíamos voar. Voava meio na raça, então houve uma competição. Tinha um lugar lá determinado, você tem que ir daqui lá, tem que pousar em determinado lugar, perto de tal árvore. Eu tinha que chegar lá. Então no caminho eu peguei térmicas, mas a gente nem sabia certo como é que era a térmica. Então em vez de eu aproveitar aquela térmica e deixar a asa subir, ficar segurando para ela não subir, uma dificuldade danada, um sacrifício danado, e vira para lá e vira para cá. Até com muito custo cheguei perto do alvo lá e pousei. Mas na hora de pousar, não tinha lugar correto de pousar. Então o vento foi acabando, estava um dia de térmica assim igual hoje, né? Dá muita hora que o vento tá subindo, outra hora está descendo, outra hora está soprando de lado, então a asa chacoalha para todo lado. Eu não pude me controlar, pousei dentro de uma mangueira de gado que tinha lá em cima.
Para mim, o maior desafio na verdade, assim, porque eu não tinha conhecimento nenhum do voo livre, né? Aí o seu Diolindo me dava instrução, só que a gente também não tinha um lugar bacana para treinar, porque os lugares que a gente treinava era muito rotorizado, então dificultava bastante para a gente treinar. Mas a gente foi se esforçando e foi indo até que, graças a Deus, deu tudo certo e a gente hoje está voando. Comecei no voo livre em 97, eu tinha 24 anos e a paixão já era de infância. E aí em 97 eu comecei a voar por instruções de amigos. Teve o Claudinho quem me deu as primeiras instruções e alguns pilotos de Curitiba. Na época tinha bastante piloto de Curitiba que vinha para cá e eles foram me dando as orientações. Em 2003, surgiu o interesse em resgatar o voo livre de uma forma organizada e sustentável, trazendo a escola de voo livre com um instrutor formado, que é o instrutor Pina, que veio de Santos, e onde ele formou mais de 15 alunos na modalidade de asa delta. Meu nome é Pina Gés da Costa Feliz, conhecido mais como Pina no voo livre. Sou instrutor há 40 anos, 20 anos de aula em Santos e 20 anos estou aqui. Aí eu fui convidado, através do Ariel, falou com o prefeito, aí eu vim aqui em Terra Rica, adorei Terra Rica. Testei o morro, aí o pessoal assumiu um compromisso de dar aula para formar 10 pilotos, eu formei 20, que não tinha morro para dar aula. A prefeitura, eu agradeço ao Dr. Mário, construiu um morrinho para me dar aula. Aí começou bombando. Apareceu mais aluno de fora, da outra cidade da Redondeza. Aí me adaptei aqui e fiquei dando aula. Fiquei 20 anos trabalhando lá. Na época, quando o Pino veio para cá, aí começou, o pessoal se formou uns 12 pilotos aqui em Terra Rica, né? Foi uma época que melhorou bastante. Aí o Pino fazia aqueles campeonatinhos, eu participando de acho que uns 3 campeonatos que nós fizemos aqui, foi muito legal, foi bem bacana. E aí eu fui atrás de uma asa para comprar e conheci, através de um contato que eu tive, o Pina, um grande amigo nosso, que ele revolucionou o voo livre em Terra Rica na época com as asas que ele tinha para vender. Ele veio para Terra Rica para conhecer Terra Rica, ficou apaixonado no local. Ele morava em São Paulo, juntou toda a família e veio morar em Terra Rica. E nisso ele ficou um bom tempo morando em Terra Rica. Sou morador aqui de Terra Rica, conhecida como a capital paranaense do voo livre. Eu, desde moleque, sempre sonhei voando. Então, quando eu me deparei com aqueles 3 morrinhos e as pessoas que vinham ali, os praticantes do esporte, voar, eu me identifiquei e falei, também quero voar. Pratico voo livre há 22 anos. Eu comecei no voo livre através dos amigos fazendo resgate para eles. Eu fiquei, acredito que uns 2 anos fazendo resgate para eles. Depois disso surgiu a oportunidade de fazer o curso. Comecei a fazer com os amigos a parte prática também. Depois eu finalizei com o Pina, que na época que eu estava fazendo com os amigos, o Pina veio para cá, que ele veio de Santos para cá e com alguns alunos, e eu tive essa parte mais técnica de finalizar o meu curso com ele, que foi o que deu mais conhecimento para mim, mais certeza mesmo do que eu queria voar, né? Porque o esporte radical é um esporte de risco. Tem tudo para ser bom, para dar certo, mas precisa de uma parte técnica. A parte técnica é muito importante para você saber o que fazer na hora certa, né? Então foi muito importante a vida do Pina para cá, que deu essa alavancada no voo livre em Terra Rica. E no começo foi muito difícil para a gente aprender a voar voo livre. A gente que tinha esse sonho, porque nós não tínhamos estruturas aqui. Nós não tínhamos escola de voo livre, nós não tínhamos instrutores. Nós tínhamos que aprender com os pilotos que já estavam voando. Então a gente, naquele momento, fizemos uma operação que é a Operação Pina. Aí a gente trouxemos um instrutor de Santos, que morou muitos anos aqui em Terra Rica e formou mais de 50 pilotos aqui. Foi onde a gente deu continuidade no curso e aprendeu a voar. A escola ficou 2 anos, mas aí acabou e eu continuei dando aula particular. Não acabou, não parou. Aí começou a vir aluno de fora, bastante gente interessada. Aí eu fiquei lá, até o meu filho vir para cá para estudar. E a minha história no voo livre começou acho que aos 13 anos. Eu trabalhava numa farmácia, e essa farmácia até hoje eu lembro, né, que chamava Farmanil, e quem que era o proprietário era o Celso Tadeu. E o Celso Tadeu foi o pioneiro aqui na nossa região. Então eu também subia naquele morro lá e via ele decolar, voar, e aquilo me chamava
chamava muita atenção. Aí, quando eu voltei para Terra Rica, eu tinha mais ou menos uns 40 anos. Por curiosidade, assistindo televisão, eu vi o Rio de Janeiro e as pessoas decolando de asa delta. E aqui parece que retornou de novo à vontade. Aí, o que eu fiz? Eu fui nos Três Morrinhos. Ali no portal morava o Claudinho, né, que o pessoal conhece ele, o Claudinho. Ele ficava responsável ali por acolher os pilotos de fora. Aí eu bati um papo com ele. Aí eu falei que eu queria aprender a voar de asa delta e tal. Aí ele me apresentou o Pina, que é o instrutor, né? Ele que me colocou para voar mesmo, ele que me ensinou. Meu primeiro voo deu muito medo. Uma que eu tenho muito medo de altura e meu primeiro voo foi um desafio. Quando eu decolei, acelerei demais a asa, não tinha instrução, não tinha rádio, não tinha nada. Cheguei no chão, graças a Deus, e aquele pouso meio tombo, né? Mas graças a Deus não aconteceu nada. Demorei uma semana para voltar no morro ainda com as pernas tremendo. E aí foi o meu primeiro voo. A primeira vez que eu fiquei em cima do morro, voando com a asa um pouco melhor do que a gente tinha na escolinha, eu consegui ficar 1 hora e 15 minutos voando. Então é uma coisa assim que é difícil você descrever, é muito maravilhoso, principalmente quando você ganha altura, que você fica bem alto, assim, que você vê um voo bem legal mesmo, que é um dia especial, é algo que é até difícil de descrever, mas é uma emoção muito grande, é muito bacana mesmo, só quem acha que pratica vai saber a bênção que é se curtir esse voo assim, tão abençoado, é muito legal. Meu primeiro voo foi um dia de semana, numa terça-feira. Passei aquela parte do medo todo ali da primeira vez e decolei, mas deu tudo certo, foi perfeito e não lembro de nada, só lembro que eu queria chegar no chão logo. A vontade era muita de voar, mas o medo era maior. Qual que é a emoção de voar? É a mesma emoção que um pássaro se sente quando você solta ele da gaiola. Você já viu um passarinho, você soltando ele da gaiola? É aquilo lá, ele não quer ficar preso, é liberdade. É uma sensação indescritível. Eu acredito que, para mim, eu não consigo nem te passar. Você tem que pegar um dia e fazer um voo, nem que seja duplo, para você sentir essa sensação de liberdade. Você esquece do mundo, você só vê o horizonte, o visual é muito lindo, vale a pena voar solo ou duplo. Eu te convido a fazer isso, essa emoção. O importante é a festa da formatura. No pizzaria do Banha, na época, a gente formava, ia lá, todo mundo comia pizza, adorava, isso aí me marcou muito. Foi muito unido, gostei, me deram valor, que é difícil você chegar numa cidade estranha e conseguir sair. E eu soube sair, fui bem aceito na cidade. Sou morador de Terra Rica há 7 anos, morava em Paranavaí e mudei para esse lugar maravilhoso, onde a gente tem um quintal que tem os 3 morrinhos, né? Fiz uma viagem pro Rio e na beira da praia aquele cara pousando ali chamou muita atenção. E aqui tinha um amigo nosso que voava de asa delta. Eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fui atrás dele, falei, Araújo, cara, quero voar, e a gente juntou alguns amigos e contratamos um instrutor de fora, ele veio, ficou aí 15 dias com a gente e foi 15 dias pauleira. E no final dos 15 dias a gente foi pra rampa voar e ali a gente lida com adrenalina, uma carga de adrenalina gigante, você sair dali pela primeira vez, cara, é uma virada de chave na vida. Mas no caso da asa é um desafio, porque a asa é um pouco pesada, então você tem que ter um preparo físico, exige muita concentração, é técnicas, né? Muito cansativo, mas no mesmo tempo é prazeroso, porque é uma coisa que você vai fazer que muita gente não faz, e aquilo parece que dá uma sensação, é a vontade, assim, de desafiar a natureza, assim. O parapente, ele não tem a estrutura da asa, ele é um paraquedas que foi modificado para voar, para permanecer, planar mais. Então, ele cabe numa mochila e é mais fácil a estrutura, a logística dele de conduzir ele lá por cima do morro. O medo você não perde, porque cada voo é um voo.
diferente. A gente fica esperando assim, o que vai acontecer no voo, na decolagem, no pouso, o que pode acontecer, a gente só pensa coisa que poderá acontecer. Mas, final, tudo bem, acabava bem. Depois de decolava, não tinha mais jeito, já estava voando. Eu sentia que eu crescia, fazia coisas que milhões de pessoas não fazem. Isso é importante, eu lutando comigo mesmo. Mas depois ficou normal para mim, o voo livre ficou normal. E nessa vontade imensa de voar, eu tinha ficado mais ou menos uns 8 meses mais ou menos treinando. Tinha um local aqui, que era num sítio de um conhecido nosso, que tinha lá um barranquinho lá onde a gente ficava treinando. E um belo dia eu, com um colega meu que levava eu e trazia lá pro barranquinho e tudo, aí eu falei, hoje eu vou voar. Fui pro morro, um finalzinho de tarde, quietinho, sem falar pra ninguém. Quando eu cheguei lá no morro, tinha lá umas 30 pessoas lá em cima. E agora ficou difícil, ou eu vou voar. E aí eu decolei do morro, uma decolagem sul, e foi, eu acho que um voo, assim, eu acho que o melhor pouso que eu fiz na minha vida foi aquele, que eu tava tão treinado no barranco lá, onde que a gente comenta que tem um barranquinho, que foi o melhor pouso que eu fiz na minha vida. Você tá lá em cima, você vê a obra de Deus de um jeito único. Você nunca mais vai olhar para o céu do mesmo jeito. Ali você vê o quanto que você é pequeno e importante, e o quanto que o nosso ego é grande quando você está lá em cima, né? Isso eu acho que é de uma responsabilidade, de uma espiritualidade muito grande. Isso me faz sentir vivo, enfim, não dá para viver sem isso não, é muito bom. O maior evento que eu fiz em Santos, que eu não era muito respeitado. Era motorista, e naquela época era só gente rica que praticava. Aí aprendi a voar, falei, tem que bater um título para poder ser respeitado. Aí decolei 15 para 9 da manhã e fazer 8 horas da noite. Bati o título sul-americano de tempo. Aí o professor vai começar a me ver com outros olhos. Aí quer ser instrutor, me habilitei, aí ficou tudo legal. E uma coisa muito importante que nós estamos resgatando, e eu fico feliz como praticante do voo livre, é que Terra Rica foi reconhecida através de lei estadual como a capital paranaense de voo livre. E nós estamos resgatando o voo livre novamente. Estamos sediando o sul brasileiro, que nunca veio para Terra Rica, já estamos na segunda etapa, o paranaense. Então nós temos vários campeonatos oficiais, federados, que só iam para outros municípios, mas não vinham para a Terra Rica porque não tinha uma estrutura adequada. Mas graças a Deus, hoje o investimento no turismo no município está sendo um investimento muito grande, muito alto. Os gestores estão acreditando e está acontecendo isso para a Terra Rica. Então nos próximos anos vocês verão várias asa deltas e parapentes voando aqui no nosso município. Sustentado pelo ar é uma emoção, não vou pôr palavras não, é fora do normal. Eu lembro assim, até me emociono também, de vezes assim de lua cheia saindo e o sol ainda, quando eu vou no morro, minha família, eu comento sempre isso. Às vezes a gente tava ali com o coraçãozinho apertado e tu conseguia voar, parece que Deus tava te catando no colo assim, você fica sozinho num lugar que é para poucos. Existe uma associação que a gente participa, né? Atualmente eu sou na presidência dessa associação, juntamente com uma galera de Londrina, né? Então chama AVLNP, que é a Associação de Voo Livre Norte do Paraná. E todos os anos a gente faz um campeonato, que a gente chama de XC-AVLNP, que seria um campeonato de distância. Então é somado toda a pontuação, toda a distância que a gente faz durante todo o ano, e no final do ano a gente faz uma confraternização e entrega troféus para quem voou mais distante, quem ficou mais tempo no ar, quem subiu em maior altitude. Então é um campeonato que já acontece mais ou menos, uns 4, 5 anos. Esses campeonatos é importante porque desenvolve o esporte. Apesar desses campeonatos, existem os campeonatos paranaenses e os campeonatos sul-brasileiros também. Aqui, no ano passado aconteceu o sul-brasileiro e aconteceu também o paranaense. Esse ano provavelmente vai acontecer o paranaense aqui novamente. Então, Terra Rica é o polo dos campeonatos. Falta um pouco mais de estrutura, mas a gente está caminhando para melhorar cada vez mais. Então, o que marcou na minha vida quando eu aprendi a voar distância. De asa, eu voei até Nova Londrina. Então, aquilo me marcou muito. Foi a primeira vez que eu tinha saído do morro e a distância, né, de pousar fora da montanha ali foi uma coisa assim que me marcou muito. No parapente também me marcou muito porque existe uma galera que voa bastante, né? E a gente tem essa equipe aqui junto e a gente sempre tá voando junto com eles. E nesse dia também marcou muito porque a gente voou mais de 170 km, né? Então a gente pousou muito longe, quase perto de Guaíra, e aquilo mudou assim no sentido assim, da minha visão de voar, né? A gente vê que o potencial que tem aqui é muito grande. E o voo livre foi quem iniciou tudo aqui. Lá na década de 80, com o Celcinho, o seu Deolindo, o Ciro e outros,
que tem que levar o mérito disso, conseguiram alavancar, trazer o voo livre para Terra Rica. Agora, hoje, a gente espera, com a estrutura que tem no morro, com a administração que foi feita agora, com o esforço de pessoas capacitadas, tá perfeito para fazer o paraíso do voo livre. Eu acho que o turismo tem que pensar no voo livre. Voo livre é fundamental, é coisa que pouca cidade tem. Terra Rica tem um potencial, tem um morro que a natureza fez de graça para explorar. Eu acho que tem que pensar no voo livre. Geralmente é começo do ano, na verdade. A gente faz uma confraternização, vem toda a galera de fora para cá, para Terra Rica. A gente faz uma confraternização legal e faz essa premiação. E tem várias modalidades. O voo livre, nos campeonatos, ele se divide em categoria Sport, Light, tem a categoria mais avançada. E aqui, então, uma lembrança boa aí de um bom ano de voo aí, né? Para Terra Rica, nosso Morro Os Três Morrinhos, ele é uma coisa abençoada, todo mundo já sabe disso aí. E para o voo livre, os próximos prefeitos que vierem, para olhar com carinho, que é uma coisa muito fantástica que a gente tem aqui em Terra Rica. Então, você olhar para essa parte do voo livre é muito importante. E para crescer e evoluir, esses pilotos que vêm de fora também falam que é um morro especial em cada dia mais. E ver a questão também, o pouso ali, a gente tem que ter um pouso oficial para que não seja destruído, para ter uma segurança. E os campeonatos que estão promovendo aí, então tá sendo muito bom. Esses dias mesmo teve uns pessoal de Santa Catarina, acho que 35 pilotos, veio um pessoal também, acho que de Rio Grande do Sul também, veio acho que 40 pilotos, foi bem bacana. Então o nosso morro tá tendo uma importância muito grande, então acho que isso aí tem que continuar e olhar com carinho. Já melhoraram bastante coisinha lá, mas que tenha mais carinho ainda para que cada dia melhore mais, que no futuro seja um futuro brilhante. Espero que mais pessoas ainda continuem voando, né? Não deixe acabar essa questão do voo livre. O voo livre tem uma história no Brasil, no mundo, assim, que é muito legal. Além de desenvolver a cidade, desenvolver o turismo local, mas estando lá no morro e conversando com pessoas de fora, as pessoas se deslumbram quando chega no morro. Nossa, um morro numa planície é tão fácil de subir, tão fácil de pousar, tem pouso em volta dele todo e tal. Então, o que eu esperaria que o voo livre de Terra Rica não terminasse o voo livre aqui, o voo livre tivesse uma continuação por outras gerações, assim, que continuasse essa história. Eu espero que o voo livre continue se desenvolvendo de uma forma planejada e sustentável para que o município de Terra Rica se transforme num polo turístico. Então vem muita gente de Goiás, vem muita gente do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, vem muita gente do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do nosso Paraná aqui, Curitiba, né? E também vem estrangeiro, vem pessoas da Suíça, da Suécia, vem voar aqui, vem americanos voar aqui, tem argentinos, muitos argentinos aqui, porque a nossa montanha aqui, que nós chamamos de mágica, ela é mágica mesmo. O nosso Tremorrinho aqui é equiparado a como se fosse Goiás, montanhas aí que atraem muitos pilotos. E nós atraímos também muitos pilotos. Esses pilotos, eles vêm para Terra Rica e eles usufruem tudo que apresenta o município. Então, para o turismo, a valorização dessa atividade é muito importante. A questão econômica que é despejada aqui no município, porque essas pessoas vêm, procuram hospedagem, as pessoas almoçam, jantam aqui, se divertem aqui. Quando não dá voo, eles vão lá para a prainha conhecer. Então, o turismo ele está totalmente ligado aos três irmãos ali, os três morrinhos. Então, eu acho que o futuro da nossa cidade tinha que estar, pelo menos, acho que 80% voltada para a montanha. A valorização deveria ser grande, deveria ser melhorada aquela estrutura lá embaixo, né, que a gente chama de portal. Deveria melhorar a estrutura da estrada que sobe lá. A nossa rampa deveria melhorar mais ainda. Está melhorando, mas poderia ter mais valorização no sentido da melhora. Mas não podemos nunca esquecer que eu acho que o futuro do turismo está ligado diretamente aos Três Morrinhos, que é a nossa montanha. E graças a Deus nós fizemos isso aí com muita luta, muita garra, com a ajuda de muitos amigos nossos que a gente não deve esquecer nunca, esses pessoal que estiveram na frente com a gente aí, uma maravilha. E isso aí foi muito grato, isso aí eu vou levar para sempre na lembrança.